comigo, né? Porque eu sou da época que tinha caderno, tá, gente? Eu anotava as coisas no caderno. É. É, ele colocou lá e falou assim, gente, eu fui o cara mais disponível do planeta Terra. Sabe o que isso me custou? 2 pontes safena, quase perder a perna, 2 casamentos e 3 empreendimentos. Tudo antes dos 50 anos. Hoje eu estou com 65. Quando eu aprendi a dizer não, as coisas melhoraram muito. E aí ele foi explicar. O que é esse dizer não, Gabi? Nós temos disponibilidade. Né? Só que a gente tem que ter foco. Lembra que eu falei no início que a gente tem que ter foco? Então você tem que colocar assim, quais são os seus pontos de interesse? Tá? Então eu já falei para vocês, ó, minha vida gira em torno do quê? De conhecimento e de comunicação. Essas são as 2 coisas que eu faço o tempo inteiro. Troco conhecimento com as pessoas e me comunico com elas o tempo inteiro. Por acaso, dentro dessas 2 situações que eu levo como missão de vida, eu trabalho como professor universitário, que é uma coisa que assim chegou na minha vida muito por acaso. Não foi uma coisa que, apesar de entre as minhas formações, como vocês devem ter, quem estava acompanhando no início, a Gabi colocou, né, entre as minhas formações acadêmicas no ensino superior está, licenciatura em letras, eu jamais sonhei em entrar em sala de aula. Eu fui para a sala de aula 15 anos atrás para substituir um professor, né? Você também o conheceu, o saudoso professor Normando Marte Pazin, que infelizmente nos deixou aí há 2 anos atrás. O Normando foi um grande culpado, não só da minha entrada na sala de aula, com vários amigos meus que foram alunos dele, foram, né, como se fosse um mestre ali tocando os discípulos, nós todos fomos para a sala de aula graças à inspiração dele. E eu, na época, trabalhava no mundo corporativo, eu trabalhava numa empresa, ele me ligou um dia com aquela voz grave, bacana, ele falou, Jorge, eu preciso de você, não me diga não, porque eu sei que você está aprendendo a dizer não. Eu falei, mas como assim, meu irmão, o que está acontecendo? Eu falei, preciso que você vai ter que dar aula para mim esse semestre na faculdade, na saudosa FIC, na Faculdade Integrada de Cruzeiro. Não, mas aconteceu, eu falei, tem uma matéria, o professor teve um problema de saúde, vai ter que operar apêndice e está fora do semestre, eu não tenho ninguém para dar disciplina. Como há um tempo atrás você veio dar palestra aqui, você falou que, né, tinha no futuro próximo aí, quem sabe dar aula no ensino superior, é a sua chance agora de se projetar no cenário nacional. Falei, tá bom, meu irmão, né, seu pedido não é pedido, é convocação. Eu fui para a sala de aula com a expectativa de ficar 6 meses, já estou há 15 anos. Só que aquilo ali mudou meus paradigmas. Eu comecei a falar, gente, é isso que eu gosto de fazer. Então, você começa hoje a olhar e falar assim, eu aprendi muito nos últimos anos a dizer não, com uma dor no coração que vocês não têm noção. Mas quando eu não posso, eu sei que aquilo vai ceder minha agenda, vai me atrapalhar de alguma maneira, ou eu não vou poder me concentrar. Lembra? Eu me foco naquilo. Eu não vou, por exemplo, se eu não tivesse agenda, eu não ia fechar uma live com a Gabriela, porque eu ia atrapalhá-la. Podia ser em cima da hora, ligando, Gabi, ó, você se vira aí porque eu não vou poder entrar com você. Falando, nossa, como assim, Jorge? Já anunciei, já... Então, não, você se programa. Aprender a dizer não é isso, focar naquilo que realmente importa para você. Dentro daquela área que você navega, que você flutua, que você orbita, que você vive, você fala sim para tudo. As coisas que são supérfluas, complementares, ou que não têm ligação direta com os seus princípios, com os seus valores, com aquilo que você colocou para a sua missão de vida, você analisa 10, 12 vezes antes de falar sim. Porque depois que você assume uma responsabilidade, cabe a você cumpri-la mesmo que contrariado ou contrariado. E o não sei é mais legal, isso para a gente que é professor, Gabi sabe disso, tem vários colegas docentes nos acompanhando aqui nesse instante, o aluno adora testar você. Eu já fui aquele professor que eu queria ter resposta para tudo, e aí eu cheguei à conclusão, falei, cara, nunca vou conseguir dar resposta para tudo, porque às vezes aquele aluno está sentado ali, ele fez uma pergunta tão pertinente, ou ele tem muito mais experiência do que eu naquela situação, que ele está exigindo uma coisa que eu não tenho naquele momento. Então, o que eu aprendi de uns anos para cá, quando o aluno levanta a mão, né? Professor, pergunta assim, assado. Não sei. A primeira vez que eu falei isso em sala, sabe quando dá aquele silêncio? Pessoal, todo mundo olha para sua cara assim, mas como assim que você não sabe? Você não é professor? Eu falei, então, gente, eu vou explicar para vocês. Esse é um assunto que está um pouco fora da minha alçada. Eu só fiz uma pincelada nele aqui porque o outro aluno entrou na seara. Mas é um assunto ao qual eu tenho expertise. Mesma coisa se eu fosse me atrever a fazer a live com você, Gabi, sobre LGPD. O que eu sei sobre LGPD?
O básico que todo mundo está vendo é aquilo que eu procuro dos especialistas, como é o seu caso, mas não me atreveria a falar sobre isso. Por quê? Porque esse é um assunto que está fora, como a gente brincava antigamente, está fora da minha alçada. Então adianta, por exemplo, agora eu me concentrar igual um maluco sobre a LGPD? Não. O que eu preciso saber da LGPD? Preciso saber o mínimo, porque eu trabalho como gestor, a gente manipula dados das pessoas todos os dias, mas o que eu faço? Eu procurar ajuda de especialista. Você me deu orientações, tive alguns colegas da área de TI, agora como você está disponível, aí de vez em quando eu mando uma pergunta para você no WhatsApp, Gabi, como é que eu faço isso aqui? Mas eu não sei o assunto. E isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas querem o tempo inteiro parecerem infalíveis. E isso é a pior coisa que tem em tempo de pandemia, por exemplo. Nós somos falíveis, gente. Ver um vírus bateu na cara do mundo inteiro falando assim, vocês podem ser os bonzão, mas toma cuidado que a gente ainda está por aqui. Foi a primeira pandemia do planeta? Não, a gente tem pandemia registrada aí desde a época da era minoica lá da Grécia Antiga. O pessoal não sabe o que aconteceu, mas devastou a pré-civilização antiga da Grécia. Antes eles se tornaram o que eles foram, o berço do conhecimento ocidental. O que dizem hoje os estudos, né? Pode ter sido um surto de varíola, que muito provavelmente aconteceu. Tivemos a famosa peste negra, o século XIV, que é muito famosa, tudo, né? Numa época em que as pessoas achavam que passar sujeira que travava os vírus, né? Que impedia, e consequentemente, qual que foi a situação que adviu disso? Nós estabelecemos nossas regras básicas de higiene, que agora voltaram, perceberam? Você não é da época que a sua mãe mandava você lavar as mãos antes das refeições, Gabriela? Né? Eu conheço, né, durante muito tempo, uma das minhas tias falava assim, quando eu ia na casa dela, você tira o sapato para entrar. Né? Então, são situações básicas que vão e voltam. Então, essa questão de aprender a dizer não era difícil, mas aprenda. Eu vou sair dizendo não para tudo, então não, gente. Brasileiro é muito 880. O que está dentro do seu escopo? O que você planejou para a sua vida? Dentro do que aquilo que é planejado para a sua vida, você não arreda 1 milímetro. Agora, me chamaram para fazer uma live com os cantores sertanejos para fazer backing vocal. Cara, eu vou passar vergonha e isso não está no meu escopo. Né? É diferente eu estar aqui numa live, onde estamos discutindo um assunto que aparentemente, né, devido aos estudos que eu estou fazendo, eu tenho algum conhecimento que eu posso trocar conhecimento com vocês. E vocês estão passando informação e a gente está aqui. É basicamente também. Aprenda isso, aprenda a dizer não e aprenda principalmente a dizer não sei quando você não souber, tá? Obviamente. Excelente dica, que maravilhoso isso. Você passou as nossas dicas, passou para a gente também a diferença das atividades. Quais lições que a pandemia nos dará com relação à gestão do tempo? Essa é uma pergunta boa, viu, Gabi? Eu acho que a pandemia, a primeira coisa que ela está nos ensinando, né, é sobre a nossa falibilidade enquanto ser humano. Planejamento, por exemplo, eu trabalho muito tempo com isso, né, por causa da estratégia, uma das minhas áreas de atuação e de formação, inclusive. Eu aprendi isso ainda na época do meu MBA da USP sobre gestão empresarial estratégica, que a gente tem uma coisa chamada projeção de cenário. Então, normalmente, basicamente, só para vocês entenderem, a gente vive no mundo da gestão, principalmente para quem é da administração, né, ciências contábeis, ciências econômicas, a gente trabalha com aquele projeção de cenário. Você tem algumas ferramentas, como por exemplo, Foresight, né, que é uma ferramenta que você vai projetando as situações. Então, basicamente é o seguinte, você projeta 3 cenários, um muito otimista, onde tudo aquilo que você planejou vai acontecer exatamente daquele jeito. Então, você também, Jorge, eu vou me tornar mais produtivo agora, estou precisando dar uma emagrecida, então minha meta é, agora para o final do ano, perder 12 quilos em 10 dias. Boa sorte, né? Se você conseguir, passa a receita, inclusive. Pode acontecer? Pode, né? Mas imagina o seguinte, essa é a sua projeção otimista do cenário. Vou perder 12 quilos fazendo dieta, ok? Tem um cenário que é intermediário. Nem aquilo que você projetou muito otimista aconteceu, mas também não foi um desastre total. Você, em vez de perder 12 quilos, você perdeu 3. Pô, mas já são 3 quilos a menos, né? Aquelas camisas, aquelas blusas, aqueles vestidos, aquelas calças que você queria, que não estava entrando, que você tinha que pular na cama e mesmo assim não estava dando. Ou então você estava começando a cada vez mais comprar um número acima, que é a pior coisa que acontece quando você está engordando. Não deu certo. E tem um cenário, Gabi, que é o cenário pessimista, né, que é o Black Destiny, ou Black Fate, ou Dark Fate, como os americanos costumam dizer, e isso também é muito comum na linguagem europeia, principalmente na Inglaterra. Tudo aquilo que nós pensamos planejando deu errado.
Não perdi nenhum quilo, ainda engordei mais 3 com essas festas de confraternização, esses amigos ocultos, que, né, porque agora começa, não começa? É uma festa de confraternização atrás da outra. E eu sei que ele emagrecer em dezembro. Se não emagreceu nos outros 11 meses, infelizmente, meu senhor, minha senhora, meu amigo, minha amiga, é agora dezembro, esquece, que a partir de semana que vem é só festa. Não é assim? É o cenário proxemista. Então imagina o seguinte, a nossa economia, e eu falo a economia como um todo, não especificamente só a do Brasil, a nossa economia mundial ela já vinha dando uma, sabe, estava ainda se recuperando, dando aquela capengada, tentando chegar a uma coisa melhor, aí veio o quê? Veio o que a gente chama de fator interveniente externo. A pandemia. Poderia ter sido pior, poderia ter sido um meteoro caindo na Terra. Já viu aqueles filmes do Armagedon, Impacto Profundo, aquelas coisas? Só que lá é legal, cara. Lá você tem o Bruce Willis para te salvar, embalado pela música linda do Aerosmith. Né? Aqui, se acontecer o negócio dele, vão morrer tudo. Acabou. Apareceu a pandemia. Apareceu um vírus. Se tornou uma pandemia, ou seja, é uma situação de infecção virológica que assola o planeta inteiro. A economia nossa, por exemplo, aí vamos falar só do Brasil, que já estava meio arrastada, cara, foi pro buraco de vez. E a gente começou a discutir umas coisas loucas, Gabi, porque tem essas coisas também que o pessoal fica louco, dicotomias, né? E brasileiro é muito dicotômico, isso não é só um privilégio nosso, é uma coisa muito latina. Você teve lá em Portugal, né, na nossa gênese, isso é uma situação muito comum para a gente que é latino. Nós somos muito dicotômicos, é assim, é 880. Então é assim, economia ou saúde? Cara, não é economia ou saúde, são as duas coisas. Se o povo não estiver saudável, não tem economia saudável. Ponto. Mas não vamos entrar no detalhe disso. Então, o que acontece? A pandemia está em pleno andamento. Agora está aí com esse negócio de segunda onda, aquela coisa toda, o pessoal dá uma relaxada, tem muita gente que acha que a pandemia acabou, ainda não acabou, viu, gente? Tomem cuidado, a doença é séria, ela pode realmente ser mortal, inclusive, então nós temos que tomar todos os cuidados. Quais são os cuidados que nós temos que tomar atualmente? Aqueles que vocês estão cansados de saber. Né? Vacinas estão sendo desenvolvidas. Vai demorar um pouquinho para serem aplicadas ainda. E não há ainda uma situação de garantia total que você vai tomar vacina e não vai ter problema e tudo mais. Mas eu acho que a grande lição que a pandemia vai nos deixar é o seguinte: por mais planejado que você seja, por mais projetos que estejam já aí no seu horizonte, sempre você tem que contar com o fator imponderável. Esse fator imponderável, aí você entenda de acordo com a sua situação de intervenção divina. Ponto. Pode ser uma situação de um vírus. Os virologistas, né, eu gosto muito de ler, principalmente até para treinar a língua, gosto muito de ler as coisas em inglês, a gente acompanha, não só aqui no Brasil está até um pouco complicado por causa dessa questão do negacionismo, então muitas vezes a gente fica discutindo fake news ou então coisas que não vão levar a lugar nenhum. Eu gosto muito, por exemplo, isso eu já fazia antes da pandemia, eu gosto muito de ver os relatórios, as pesquisas que são feitas pelo Imperial College, né, lá da Inglaterra. Eles fazem projeções estatísticas maravilhosas. E é um assunto que estatística nunca foi uma área minha de domínio, Gabi. Então, quando, nos últimos anos, por causa de mestrado, essas coisas, você sabe disso, a gente precisa desenvolver um pouco mais isso. E eu sempre acompanho eles, eu gosto muito dos materiais deles, da London Metropolitan University também tem umas coisas muito bacanas, na França, e a gente vai lendo essas coisas. E assim, as projeções que esse pessoal faz, em agosto, o Imperial College já dizia que em dezembro o Brasil ia ter a segunda onda, em agosto. E você pega os números da pesquisa daquela época e você vai vendo as médias móveis, agora que se tornaram muito comuns, né? Você verifica que há uma certa consistência. Não é que os caras acertam tudo, não é assim. Né? Nós tivemos gente que estava a contar para ser ministro e falou que não ia passar de 800 mortos no Brasil, já são 174. Só nos Estados Unidos ontem morreu mais gente do que no atentado das Torres Gêmeas. Isso é uma coisa alarmante, cara. E aí vem a segunda onda. O que é a segunda onda? A segunda onda é que o vírus vai voltar com uma maior incidência de infecção. Agora, você está sendo catastrofista, né? Está sendo... Não, gente, é só ser pragmático. A gente que trabalha com gestão, e eu já faço isso há um bom tempo, nós somos obrigados a trabalhar com projeção de cenário. Por causa dos negócios nos quais nós somos envolvidos. Então, a pandemia ela vai deixar uma lição muito alta para a gente nesse sentido. Primeiro, mais lições, né? Porque, primeiro, quando você não tem um planejamento de cima para baixo, todo mundo
Sabe meu pirão primeiro, o que está acontecendo no Brasil em relação à pandemia, infelizmente. É, a pandemia vai deixar como grande lição o seguinte: se planeje, né? Controle tudo que estiver ao seu alcance, mas tenha noção de que pode acontecer alguma coisa que vai escapar. Os virologistas sul-coreanos, né, a Coreia do Sul, tem feito extremos avanços, principalmente no estudo do que aconteceu com o vírus, da Covid e tudo mais. Eles já estão alertando que, por causa dos problemas ambientais que nós temos hoje, que são graves em todo o planeta, a gente agrediu o planeta durante séculos, gente. O planeta está só revidando, né? Vai haver muitas pandemias mais nos próximos anos. A gente não sabe se vai acontecer daqui a um ano, se vai acontecer quando a gente morrer, mas a incidência dos vírus vão ser cada vez maior porque o planeta está se tornando propício para o desenvolvimento deles de novo, né, como já foi alguns milênios atrás. Mas largando essa explicação biológica de lado, eu acho que o grande segredo vai ser esse. Eu acho que as pessoas tiveram, apesar de todas as dificuldades que nós estamos passando, a tensão é sempre alta, principalmente aquelas pessoas que têm que ficar isoladas, não é uma coisa fácil, a tensão é muito complicada. Para a gente que tem pais, tios, avós que são mais idosos, que estão com você nesse momento, você tem que ter uma preocupação a mais, porque muitas vezes você tem que sair para trabalhar e você tem que voltar, você tem que tomar cuidado. Então é uma situação muito complexa. Mas eu acho que a gente vai, se todos nós pudermos aprender alguma coisa, Gabi, acima de tudo é a gente refletir sobre aquilo que nós fazemos e aquilo que nós planejamos. Mas como eu disse para você, eu não vou chegar ao final do ano reclamando da vida, ou porque o ano foi, né, uma catástrofe. Pelo contrário. Eu procurei ver o copo com a metade mais cheia. Falei, bom, vamos aproveitar então, já que eu estou em casa, vou fazer o máximo de curso possível online, já que eu estou aqui mesmo. Todos aqueles cursos que eu vivia tentando fazer e alegava falta de tempo, tive tempo para fazer. Né? Tinha um monte de livro que eu tinha comprado, mas que eu não estava conseguindo ler, porque eu tinha a minha leitura do dia a dia do hobby, mas você sabe que a gente que é professor, você tem que ler os livros, né? Os caras amassam desse tamanho para elaborar a aula. Eu nasci numa época pré-Google, tá, gente? Então, olha aqui, ó, tá vendo? A fonte de conhecimento está aqui ainda. Eu faço pesquisa também na internet, mas a minha fonte é essa, principal. Porque aqui eu tenho a oportunidade de ver todos os ângulos da situação. E aí você começa a olhar, eu falei, cara, que legal. Eu tenho uma meta anual de ler mais de 100 livros por ano, tá? O ano passado eu não consegui, eu li 84. Esse ano eu vou passar dos 100. Mas por quê? Legal. Porque eu estou tendo um pouco mais de tempo para ler. Né? Mas você está achando que a pandemia é legal? Claro que não, gente. A pandemia foi um desastre, principalmente para a economia. Só que ela aconteceu e agora vamos ter que aprender. Agora, o que você pode tirar de lição? Como? Vamos pegar o tema do que a Gabi colocou para fazer a chamada nossa para a live de hoje, né? Como ser mais produtivo, como ter mais produtividade em tempos de pandemia. Sabe qual que é a principal dica final que eu posso deixar para você nesse sentido? Gente, aproveita o tempo que está sendo dado para você treinar para ser mais produtivo quando as coisas voltarem ao normal, porque isso vai acontecer. Sabe aquele mantra que a gente fica? Né? Olha, cuide de você, cuide dos seus, fique tranquilo, que é uma coisa muito difícil de falar, mas tem que ser assim, que isso vai passar. Vai, só que nós não sabemos quando. Então não adianta ficar com aquela histeria, né? Será que agora em janeiro vai vir vacina? Não sei se vai vir. Não adianta eu contar com essa variável. O que eu tenho hoje é o seguinte, eu só tenho que realizar 3/3 da minha atividade em home office. O restante, eu tenho que me deslocar presencialmente aos locais onde eu trabalho. O último terço final é usado para aquelas coisas do dia a dia, que eu tenho que entrar em contato. Tudo aquilo que eu posso comprar hoje por delivery, eu faço. Eu já comprava quase tudo pela internet. Muito tempo já, Gabi, uns 3, 4 anos. Só aumentei o nível de compra. Né? Nunca tive problema com isso. Os negócios eles vão ser diferentes. As pessoas vão ter que pensar diferente. Eu tenho um amigo que ele tem loja de venda de automóvel. Quando entrou a pandemia, né, e quando a coisa apertou realmente em março, ele estava desesperado. Eu, inclusive, ia trocar de carro com ele. Falei, cara, vou dar uma segurada, não vou trocar de carro esse ano, não sei como é que vai ficar as coisas. Daqui a pouco eu faço uma dívida aí que eu não vou pagar, você vai pegar o carro lá em casa, né? Então não troquei de veículo. Mas ele vive comentando comigo. Eu dei uma série de dicas para eles na época. Falei, cara, você não pode abrir a loja, mas o cara não precisa vir aqui. Você não tem nem o WhatsApp da loja. Está no WhatsApp da loja, cria um site.
Não tem dinheiro para desenvolver isso agora? Põe pelo menos uma fanpage no Face, alguma coisa assim. Hoje, né, sabe o que ele me disse 2 semanas atrás, a gente conversando após a cobertura da eleição aqui em Cruzeiro, da qual eu participei pela Rádio Mantiqueira, e conversando comigo na segunda-feira, no pós-eleitoral, ele está super feliz. Ele vendeu 313 carros nos últimos 4 meses. Um resultado melhor do que ele teve no passado, quando ele vendeu 204 carros. Eu falei, e aí, como é que foi? Aí ele falou, Jorge, lembra aquela palestra, né? Lembra aquele evento que eu fui, né, que você, o Marcelo de Elias, né? Eu falei, na verdade foi o Marcelo que promoveu e a gente foi na aba, que foi o Bora Mudar no início do ano. Eu falei, lembro. Então, lá vocês não falaram isso, que a gente tinha que pensar antes da pandemia, hein? Em novas formas de ser mais produtivos, mais rentáveis. Foi isso, eu tive que botar. E eu sempre digo o seguinte, a criatividade vem de desespero. Tá? A gente está todo mundo desesperado agora, então eu estou sendo obrigado a repensar as coisas que eu faço. Eu tive que criar uma série de coisas novas esse ano. A pandemia me permitiu, por exemplo, lançar meu podcast. Né? Coisa que eu não podia fazer. Anteriormente, como é que ia ser o podcast? Eu ia ter que, né, sempre convidar alguém, botar a pessoa junto comigo em algum lugar. Agora não, eu entro na plataforma, você esteve comigo, você lá, aí na Bahia, eu aqui em Cruzeiro, no estado de São Paulo, conversamos, batemos um papo, teve uma percussão maravilhosa, mais de 300 visualizações, já teve o programa só no Spotify. E como é que nós fazemos isso? Agora, você está aí, eu estou aqui. É assim que as coisas vão funcionar durante esse tempo. Então a gente vai ter que repensar, inclusive, os parâmetros de produtividade, que não vão ser mais iguais. E o mundo já vem colocando isso, Gabi, já há um bom tempo. Os indicadores econômicos, algumas coisas estão acontecendo, para pessoas que acompanham isso com mais calma, já era previsto mesmo. A pandemia se transformou, inclusive, para algumas pessoas, numa belíssima muleta para ele disfarçar a incompetência. Tá? Muita gente. Muitos negócios. Agora, qual que é o lado ruim disso? Muita gente desempregada, mas isso não era só por causa da pandemia, a gente já tinha uma situação de desemprego estrutural. Vou colocar uma coisa para você que você pode achar também que eu estou aumentando de catástrofe, mas as projeções de cenários para os próximos anos, o desemprego ele vai ser cada vez uma coisa mais comum, infelizmente, com pandemia ou sem pandemia. Isso não vai ser uma exclusividade do Brasil. Nós estamos vivendo aí a tal da 4ª Revolução Industrial. Já viu se falar sobre isso? Indústria 4.0? Chama o Adilson, que ele é um especialista, e fazer uma live com você sobre esse negócio, que é muito legal. E assim, o que isso vai acontecer? Isso está mudando o jeito de trabalho, gente. Eu já ouvi gente falar que eles vão continuar mantendo as pessoas em home office mesmo depois que a pandemia acabar. Porque notaram que houve aumento de produtividade com as pessoas em casa. Tem algumas empresas, devido ao tipo, não, isso vai ser todas, obviamente, alguns tipos de organizações que trabalham em segmentos específicos, colocaram a sua equipe administrativa toda em casa. Já fizeram pesquisa, já fizeram métrica. As pessoas começaram a render 17%, 18%, 22% a mais. Por uma razão simples até de explicar, né? Você está em casa, você está conectado praticamente o tempo inteiro. No período, né, do início da pandemia, que nos locais que eu trabalho, nós ficamos o tempo inteiro em casa, eu não saía do computador, Gabi. Isso me dava mais produtividade, por quê? Porque eu terminava as minhas atividades em menos tempo, sobrava mais tempo para fazer outras coisas. Então, o home office, na verdade, ele não é uma situação só. Muita gente acha que surgiu o home office agora. Não, home office é uma... Eu conheço, tenho amigos, tenho conhecidos que já trabalham em home office há 5, 6 anos. Eles trabalham de casa, montaram estruturas em casa para trabalhar. Se tornaram mais produtivos por quê? Porque eles cumprem, os seus projetos, cumprem as suas metas, e aí eles podem sair para onde eles quiserem, que é uma outra coisa que nós vamos ter que aprender. Né? No mundo um pouco à frente do futuro aí, não vai mais ter assim, eu vou entrar 8 horas da manhã, vou sair 5 da tarde, não. Você vai trabalhar quantas horas forem necessárias para você cumprir o que você tem que fazer. Já tem várias empresas que são assim. Né? Descobriram o quê? Descobriram a roda? Não, gente. É muito mais fácil eu pedir para Gabi, para o seguinte, vou te passar 2 projetos. Você tem até fevereiro para me entregar. Se a Gabi me entregar no último dia de fevereiro, ótimo, ela cumpriu o prazo. Se a Gabi me entregar isso na semana que vem e ficar até fevereiro, se eu não der passar nenhum projeto novo para ela, aparentemente sem fazer nada, foi que ela foi super mega produtiva, conseguiu se concentrar e agora vai ter tempo para viajar, vai ter tempo para curtir, vai ter tempo para fazer outros projetos. É assim que a coisa vai funcionar no futuro, não muito longe. Só que aí vai entrar uma outra coisa.
O segredo da produtividade está aqui, ó. Cérebro de obra. Isso aqui, mão de obra, isso é uma coisa da primeira revolução industrial. E isso está muito próximo de acabar agora com a quarta revolução industrial, com a sociedade 5.0. A produtividade, do jeito que nós a entendemos, ela vai ser totalmente diferente. Então, por exemplo, quando eu falo para você hoje, que eu estou aqui, ó, querendo trabalhar 4 horas por semana, não é porque o Jorge é inteligente, ou é o urso mais esperto do parque, não. É porque isso é uma tendência. As empresas vão cada vez mais trabalhar por projetos. Então, eles vão me dar o projeto. E sabe o que vai ser legal? Você vai poder ser essa pessoa que vai trabalhar para o projeto. Olha quanta coisa nova está acontecendo aí. A própria Lei Geral de Proteção de Dados. Quanta coisa ela não vai alterar no dia a dia das empresas, Gabi? Então, você tem uma entrada aqui que vai alterar. Você vai ter que ter uma pessoa dentro da organização só para dar tratamento àquilo que a gente chama de marketing, database marketing, que é o quê? O banco de cadastro de clientes. Quase todo mundo trabalha manipulando dados das pessoas. Você vai ter que ter um cuidado tremendo para trabalhar isso. Então você vai ter que ter pessoas especialistas na parte jurídica, como é o caso da Gabriela. Você vai ter que ter pessoas especialistas na área da tecnologia de informação. Você vai ter que ter pessoas especialistas em manipular, e não estou falando do lado negativo, tá? Tratar esses dados dentro da empresa. E aí, se eu não souber fazer isso, como é que vai fazer? Então, esses vão ser os aspectos produtivos daqui um pouco mais. Isso não é daqui 5, 10, 15 anos, não. Essas coisas já estão acontecendo. Eu costumo só colocar uma coisa para finalizar a minha fala sobre essa questão da pandemia, né? A pandemia ela só jogou na nossa cara o quanto nós temos sido incompetentes nos últimos tempos para administrar uma série de coisas, inclusive as nossas vidas. Eu vejo as pessoas, às vezes, hoje falar que elas estão cansadas de ficar em casa. Mas um ano atrás, essas mesmas pessoas reclamavam de não ter tempo para ficar em casa. Que incoerência é essa, então? Eu tenho gente que falava que precisava ter tempo para estudar. Hoje ela tem tempo e não estuda. Tem gente que está falando que o fato dela ficar em casa está alterando a saúde mental dela. Acredito. Mas talvez seja porque você esteja desfocado. E eu estou adorando ficar em casa, gente. Eu tenho mais tempo hoje para conviver com a minha esposa, com a minha mãe que está aqui com a gente, né? Para fazer algumas coisas, para curtir a casa, que eu não tinha tempo. Às vezes você sai para trocar uma cortina, como a minha esposa trocou da sala. Eu tenho tempo de olhar para ver a nova cortina e lembrar disso, né? De ver coisas que eu não via. Isso também é produtividade, porque você fala assim, caramba, eu nem curti a minha própria casa. O dia que eu sentei aqui onde eu estou, que é uma parte do meu escritório, gente, que eu tive que revisar todo o layout dele aqui por causa desse negócio de ter que entrar com aula e tudo mais, né? Eu tive que comprar iluminador. Você tá vendo aqui, ó, no reflexo do meu óculos. Por que eu tive que comprar iluminador? Porque senão ficava tudo escuro. Tive que comprar microfone, tive que aumentar a internet da minha casa. Então, por que você fez isso? Porque se eu não fizesse isso, o meu trabalho profissional ia ser prejudicado. E aí você começa a olhar e fala, nossa gente, minha cadeira tá ruim, vou comprar uma cadeira nova. Eu tirei um monte de coisa aqui do escritório que eu não usava para absolutamente nada, mas que estava aqui intocado, porque na falta de tempo eu não podia fazer. Comecei a pensar algumas coisas que eu não pensava antes. Você acha que eu vou voltar da pandemia do mesmo jeito? Nunca. Estou reclamando de não poder sair para todos os lugares como eu gostaria, sim. Né? Mas eu tenho consciência que entre as questões da produtividade está eu não ser infectado pelo vírus. Tá vendo isso aqui, ó? É um instrumento de trabalho. Se eu sofrer algum problema com isso aqui, cessa a fonte de lucratividade. Então, isso aqui tem que estar muito bem. Então, eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu tenho que cuidar da minha saúde, não só física, como mental. Isso também é ser produtivo. Não é? Nós estamos vendo agora, por exemplo, tivemos aí Outubro Rosa, não teve? Outubro Rosa. As meninas têm que fazer o quê? Tem que fazer o exame, para ver se está com... Mas se você faz isso em outubro, não, você não vai regularmente ao ginecologista? Os homens, né, no Novembro Azul, que foi pior ainda, que o pessoal fica tudo nervoso, mas você não cuida dos problemas. O primeiro fator de produtividade é exatamente esse. O Dalai Lama, muito tempo atrás, já dizia, né? O ser humano é um bicho muito louco. Não era isso que ele disse desse jeito, mas mais ou menos assim. Traduzindo não literal, o ser humano é um ser insano.
ele perde metade da vida dele, um terço da vida dele ganhando dinheiro e os outros 2 terços gastando dinheiro para recuperar a saúde. Percebeu? Verdade. Não existe ninguém que seja produtivo se ele não tiver saúde. Esse é o principal commodity que nós temos. Por isso que eu acho, e sempre digo isso, né, dei várias entrevistas, participei de vários webinars e seminários a respeito dessa situação da saúde e economia, eu falei os dois. Por quê? Porque se você não tiver um povo saudável, não tem jeito. E a pandemia não jogou isso na cara, ó, pá, toma, vocês estão pensando que vocês são uns bonzão, ó, vou arrumar um negócio. Aí não fica discutindo sexo dos anjos, se surgiu na China, se surgiu no laboratório. Surgiu, cara. Tá aí. E agora vamos ter que erradicá-lo. E erradicar isso faz parte da produtividade. Pode prestar atenção, Gabi, e você que me acompanha aqui, que a maioria das organizações que já estavam com problemas só tiveram a potencialização disso na época da pandemia. A pandemia só serviu para isso. Muita gente ficou desempregada. Não só no Brasil. Aqui no Brasil, muita gente foi para a questão do auxílio emergencial, uma situação básica de sobrevivência. Muita gente perdeu o emprego e se recusou a ficar sentado em casa. Tá vendo esse caso, né, que virou um case do avô lá, do meu pai da empada? O que o cara fez? Vou para cima. Eu vi várias pessoas, né, tem vários ex-alunos, vários alunos que perderam seus empregos. E eles fizeram o quê? Botaram a veia empreendedora para agir. É o ideal? Às vezes não, mas é aquilo. Então, a produtividade também está ligada a você estabelecer qual que é o seu parâmetro principal. O meu é a saúde. Sem ela, não faço nada. Você define agora qual que é a sua. Verdade, perfeito. É o que a Luciana também está dizendo. Temos que preservar nossa saúde e temos produtividade no futuro em todos os aspectos da vida. Que bacana. Jorge, para a gente fechar, dicas e técnicas para gerenciar melhor as atividades e as tarefas e as responsabilidades. Um fechamento. Vamos lá. Live maravilhosa. Obrigado, Gabi. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com você nesse bate-papo gostoso aqui nessa noite. Sempre precisar, pode chamar que a gente volta, tá? E tô acompanhando sempre que posso, né? É que às vezes você fala, caramba, a Gabi marcou o negócio logo no dia que eu tinha outro compromisso à noite, mas sempre que puder, vou estar também na audiência acompanhando. Olha só, a questão, existem vários aplicativos para você usar para gerenciar tempo. Tá? Então, você, por exemplo, independentemente se o seu se for um sistema iOS, é por Android, você põe lá na loja, né, na Apple Store, no Play Store da vida, e coloca lá, aplicadores para a gestão do tempo. Você vai aparecer uma cacetada de aplicativos. Eu não costumo indicar nenhum de forma específica, porque pode parecer que eu estou fazendo merchandising, alguma coisa assim. Mas assim, eu sempre coloco, principalmente em termos de aplicativos, para qualquer tipo de aplicativo, isso é uma coisa que eu faço. Eu analiso o aplicativo e vejo se ele se adapta ao que eu quero. Então veja lá, porque tem alguns aplicativos que eles são ótimos, mas são complexos. E aí, o aplicativo, se você de imediato não tem afinidade com ele, você vai largar ele encostado dentro do seu celular. Outra coisa, você pode pesquisar sobre a técnica Pomodoro, que eu expliquei aqui, depois até mandar o material, a Gabi vai disponibilizar nas mídias delas depois, com um link e tudo mais. Até a Pomodoro ela é muito legal, porque ela é muito fácil de ser aplicada, e a única coisa que você tem que fazer é estabelecer os tempos de cronometragem. Né? O tempo original era 25 minutos, aí você estabelece o seu. Existem os planners, né, como a gente chama, que são materiais que você usa para verificar isso. Existem planilhas gratuitas de Excel para gerenciamento de tempo, que você baixa na internet. E você pode usar a boa e velha agenda de papel. Tá? Eu sempre costumo dizer o seguinte, independentemente se for um aplicativo, uma planilha, ou um quadro, tem gente que marca as coisas em quadro. Eu, como sou tecnológico, falei para vocês que eu tenho um aplicativo, uso lá também, né, ele está interligado na minha agenda do Gmail, e aquela coisa toda. O importante é você estabelecer uma rotina para ritualizar o roteiro, lembra? Você vai ter que separar um tempo, normalmente a gente faz isso ou no final de semana, como eu sei que no final de semana você vai fazer isso, estabelece, tipo eu faço segunda-feira de manhã. Sento lá, a primeira coisa que eu faço antes de qualquer atividade é olhar a minha semana inteira. O que eu vou fazer? É o meu calendário. Outra dica importante. Gestão do tempo é hábito.
Não é uma coisa que você vai desenvolver. Nossa, o Jorge falou legal pra caramba, amanhã já vou sair fazendo. Não vai. Por quê? Porque você ainda está com aquele chip aqui na sua cabeça, tá? De sair correndo fazendo tudo ao mesmo tempo. Muita gente tem atividades que são aquilo que a gente chama de atividades automatizadas, mesmo que ela não envolva nenhuma tecnologia, tá? Que é aquilo de fazer todo dia exatamente a mesma coisa. Tem gente que precisa, por causa do cargo da função que ocupa, ser rotineiro desse jeito. Eu não consigo, mas tem gente que consegue. E a gente precisa de pessoas que tenham essa disciplina. Se você é assim, você só estabelece uns intervalos para você. Tá? Essa é a dica principal. Não fique o tempo inteiro travado no que você está fazendo. Separa intervalos. Tem empresas que já tem um intervalo, né? São aqueles famosos períodos de 15 minutos, o período de almoço, a parte da tarde. Estabelece um tempo para você dar uma desligada do processo. E a última dica que eu deixo é que você também, hoje tem uma série de cursos muito legais. O próprio Christian Barbosa, que eu citei aqui, Gabi, ele está com um curso maravilhoso que se chama O Melhor Ano de Todos. É gratuito, só você colocar na internet, coloca lá, O Melhor Ano de Todos cursos. O curso está, eu acho que hoje, se eu não me engano, vou até checar aqui, deixa eu pegar minha cola aqui, eu acho que hoje está na segunda aula, se eu não me engano. Eu estou fazendo o curso, inclusive, ele é gratuito, é online, põe na internet, é O Melhor Ano de Todos. Ele dá um curso sensacional, gratuito, gente, online, você não precisa sair de casa. Todos os dias tem um horário para você assistir a aula. Ele te dá alguns PDFs com dicas muito bacanas. Mas ele que foi o criador da Tríade do Tempo, né, que é uma ferramenta muito legal. A Tríade do Tempo é paga, mas você pode fazer esse curso e aprender um pouco mais sobre produtividade. E no ano que vem, aproveitando aquele momento merchandise, né, eu vou estar realizando em março um super mentoria de produtividade. Mas aí eu te dou os detalhes depois com calma, Gabi. A gente vai fazer uma mentoria, tá? A gente vai fazer uma mentoria. Essa mentoria ela vai ser paga, obviamente, mas um valor super mega acessível. As pessoas vão fazer isso no ambiente online. E aí eu vou passar técnicas, dicas. Eu estou desenvolvendo uma ferramenta, inclusive, aí, em conjunto com um amigo. Essa ferramenta vai ser colocada nesse treinamento. E aí você vai aprender. Tem também a matriz do tempo do Covey, dos 7 hábitos, né, que é muito legal também, que fala sobre as questões urgentes e importantes, que é um livro fantástico, você acha na internet. Quer dizer, se você for pesquisar, usa aquele tempo que você fica aí na internet para pesquisar coisas bacanas, legais. Uma delas é técnicas, ferramentas, aplicativos, conceitos de gestão do tempo. Você vai ver que tem muita coisa, tá? E aí, é óbvio, é só você se organizar, porque isso é hábito. Não se esqueça disso. Ninguém se torna altamente produtivo, altamente eficaz no estalar de dedos, não. Eu já falei para vocês, eu estou nessa desde 2018, que depois de 2 anos de estudo, super embasado, com coisas daqui e de fora, eu falei, agora eu vou testar em mim mesmo, né? Sabe aquela história? Vou fazer um projeto piloto comigo mesmo. Estou testando. Você fala assim, Jorge, você já melhorou bastante? Gente, já melhorei bastante, mas ainda tem muita coisa para aperfeiçoar. De vez em quando eu pego lá, nossa, larguei um monte de coisa para fazer amanhã. Nossa, tem mais 30 tarefas, além das 30 que eu já tinha na semana que vem. Mas faz parte. Mas como eu já estou acostumado, eu vou dando meus pulos, sabe? Aquela história. A gente que é do circo, a gente vai equilibrando aqui. Para quem não é, como a gente brinca, para você não ter... Sabe aquela história? Não tente isso em casa, crianças? É assim. Você vai aos poucos. Primeira coisa que você aprender, disciplina o seu tempo. Tá? Faz uma varredura. Tudo que você faz, você vai ver que tem um monte de coisa na sua rotina. Diária, semanal, mensal, trimestral, anual. Gente, eu era daqueles que entregava declaração de imposto de renda para a minha contadora aos 99 do segundo tempo, do dia 30 de abril. Hoje eu entrego a minha declaração, eu deixo tudo com ela assim que abre o período no mês de fevereiro. Mas por quê? Porque eu me programei a fazer o quê? Chega em outubro, eu já começo a separar tudo que está relacionado às questões de imposto de renda para o ano seguinte. Tem algumas coisas que eu só vou conseguir na época, como por exemplo, as empresas que a gente trabalha normalmente libera os seus informes de rendimentos num período específico, mas isso é normalmente a última coisa que eu tenho que pegar. Só um exemplo prático para você, tá? Para vocês entenderem. E aí você vai, a gente podia ficar aqui mais umas 6 horas, mas aí também a própria Gabi ia desligar, que já vai embora para casa, né? Mas é isso. Pega a dica que eu passei, pega a dica aí do melhor ano de todos, do Christian Barbosa, um super curso, super mega gratuito.
Você vai aprender muitas coisas legais. Os livros que eu passei, que depois eu vou mandar os nomes para a Gabi direitinho, ela vai divulgar para vocês aí, são livros ótimos, tem uma renca, tá? O meu site novo vai entrar no ar em janeiro, aí também lá vai ter uma aba lá só falando sobre isso. Mas o segredo é esse. Legal. Aprenda a entender quem você é, o que você faz, para quem você faz, como você faz e quanto custa o que você faz. E quando eu falo quanto custa, não é só sobre atividades remuneradas. Lembra que eu falei atividade voluntária e uma série de outras coisas? Põe tudo dentro do liquidificador e bate. Tá? Aí você vai falar assim, nossa, isso aqui eu vou continuar a fazer. Ah, isso aqui eu não quero fazer mais não. E lembre-se, tudo que custa paz é caro. Jorge, quero agradecer essa live fantástica, agradecer porque você cedeu a coisa mais importante, que é o seu tempo precioso, para somar mais tempo, mais vida, mais reflexão para o tempo meu e de todos os nossos queridos amigos que estão aqui nos acompanhando. Muito obrigado. Sinta-se convidadíssimo para outras lives também. Vamos só ver o tempo, né? Que é sempre muito enriquecedor e aquece o coração da gente. É também uma honra muito grande recebê-lo, porque é um amigo mesmo. E é muito bom voltar a ouvi-lo. Eu que agradeço, Gabi, né? Eu acho que assim, é muito bacana, a gente teve aí esse reencontro, mesmo que virtual, né? Sabe que é uma pessoa que eu gosto muito, tanto você quanto o Jorge, né? O meu xará, são pessoas que a gente aprendeu a admirar e a gente fica muito feliz de vê-los aí sempre fazendo sucesso, porque vocês são pessoas iluminadas. E a gente está sempre à disposição. Eu sempre digo que tudo tem que estar alinhado com aquilo que você escolheu para a sua missão de vida. Foi aquilo que eu falei para vocês aqui no início. A minha missão de vida hoje está ligada na questão de comunicação e a questão de trocar conhecimentos com as pessoas. Né? Todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui, dando dicas, fazendo os comentários, perguntas, questionamentos, reflexões, isso a gente vai somando com a sua experiência. E a gente aprende todos os dias. Eu falo para vocês, eu pesquiso o assunto muito profundamente. E todos os dias sou surpreendido por uma informação nova, por alguma coisa que, assim, alguém está fazendo ali em algum lugar, você olha aquilo e fala, caramba, por que eu não pensei nisso, né? Olha só que interessante. E sempre preste atenção, porque ao nosso redor é que está aquilo que nos interessa. Você começar, sabe, aprende a dizer não, vai controlando as coisas melhores, controla, porque a partir do momento que você tem um lugar, seja, igual eu falei para você tem que ter um lugar onde você visualiza as tarefas. Aí aplicativo, o que você quiser. O próprio Google, né, tem lá um calendário com uma agenda maravilhosa que você pode usar, é totalmente gratuito. Mas você tem que ter um lugar para você visualizar. E você tem que estabelecer esse roteiro de você ter um dia da semana que você vai visualizar aquilo. Aí você abre, legal. Tem isso aqui. Né? Nossa, vou falar com a Gabi na quinta-feira que vem. Vou falar sobre vou pesquisar algumas coisas, separar uns livros, algumas coisas aqui. É assim que as coisas funcionam. E para mim foi um privilégio, né? Foi um prazer estar com você aqui. Reforço o convite quando vocês voltarem aqui para a nossa boa terrinha, né? Nos lembrar que eles estarão por aqui, para a gente tomar um café. Né? E fico muito feliz. Eu sou fã das suas lives, você sabe que eu estou sempre curtindo, sempre que eu posso eu acompanho, vejo, e porque faz parte da sua missão também. A gente sabe que quem, uma vez professor, sempre professor, você sempre teve dom para isso, para dividir o conhecimento com as pessoas, e eu acho que isso faz parte, eu acho que essa é a coisa mais importante que a gente pode fazer, porque quanto mais você joga, semeia, mais retorna. Sempre digo que toda vez que você participa de algum evento, alguma situação, a energia positiva que as pessoas te retornam, alguma pergunta que alguém faz, ou um comentário, como nós tivemos aqui, inúmeras pessoas queridas aí participando conosco, é isso que vale a pena, sabe? É isso que realmente você olha e fala assim, caramba, isso vale a pena, eu, entre aspas, né? O pessoal, você perdeu seu tempo? Não, eu nunca perco tempo. Nunca perco tempo, eu sempre ganho tempo. Então estar aqui com você hoje foi uma experiência super bacana e sempre precisar, estamos aqui à disposição. Muito sucesso, quero aproveitar para deixar não só para você, como para o Jorge, para todo mundo que está nos acompanhando nesse momento, um santo Natal, né, que está chegando aí, obrigada. E que a gente tenha, não só você, como seus familiares, todas as pessoas que lhes são caras e a todos que estão nos acompanhando, que todos vocês tenham um 2021 melhor, gente. Tira esse negócio da sua cabeça que 2020 foi um ano ruim, porque não foi. Nós
Estamos chegando vivos ao final de um ano, onde muita gente, gente, se você for pegar as estatísticas, né, estamos quase aí como se tivesse acontecendo uma terceira guerra mundial. Então nós somos pessoas privilegiadas nesse sentido, né? Quanta gente perdeu a vida e a gente está aqui. Então o que eu posso desejar para vocês? Saúde, sucesso e muita serenidade, que é o que a gente vai precisar. Cuidem de vocês, cuidem dos seus e tenham calma, porque tudo isso vai passar no tempo certo, que não é a gente que define, é alguém lá em cima que vai determinar. Se você começar a pensar assim, você vai ver que as coisas ficam mais fáceis, vai fluir mais tranquilo e você vai se tornar senhor do seu tempo. Não se esqueça, né? As pessoas, elas dão desculpas para perda de tempo porque não tem método. A partir do momento que você tiver método, você vai ver que vai melhorar as coisas e você vai conseguir controlar melhor. Você vai falar assim, nossa, não é que aquilo que o Jorge falou é verdade mesmo? Tô nadando aqui, mas não vai com muita sede ao pote não, vai com calma, vai devagar, vai sempre, eu quero ver no ano que vem, quando chegar no mês de dezembro, você falar assim, nossa, agora estou controlando melhor o meu tempo, uns 10% já vai ser ótimo. Gabi, obrigado, querido, um beijo no coração e a gente se fala a qualquer momento, a hora que você quiser, estou à disposição. Obrigado mesmo, eu digo. Um forte abraço, excelente noite, uma abençoada noite. Muito obrigada para nós todos. Momento. Eu que agradeço. Um abraço a todos, um beijo para você no coração e a gente se vê a qualquer momento. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, pessoal aí. Obrigada, Carlos Roberto, meu ex-aluno que está aí, muito queridíssimo também presente. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Jorge. Tchau, tchau. Obrigado, querida. Fique com Deus também. Um abraço a todos. Amém.